Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Vieira, das Conectadas Muito Mais Que Uma Agência. E hoje estamos no nosso 7º episódio com a nossa querida terapeuta Olívia Ribeiro. Olívia, se apresente para o pessoal. Olá, eu sou Olívia Ribeiro, terapeuta vibracional, trabalho com várias técnicas. Comecei com radiestesia, depois geobiologia, Radigen e Theta Healing. Mas hoje vamos falar sobre Radigen. Radigen. Olívia, você atende há quanto tempo? Comecei a estudar radiestesia desde 2010. 2010. De lá para cá não parou mais. Não parei mais de estudar, de conhecer esse universo. Legal. E qual é o seu Instagram? Olívia Ribeiro, terapeuta. Então, pessoal, segue a Olívia aí, muito conteúdo bacana. E a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho dela aqui. E não esqueçam de seguir as Conectadas também, agência.conectadas, tá? Segue lá nosso Instagram. Segue o Instagram aqui do estúdio, tá? ATS Estúdio. Quem quiser gravar seu podcast, procura eu ou a própria ATS para estar vindo gravar o seu podcast aqui e botar a sua voz, a sua mensagem no mundo, hein? Então, hoje vamos botar a voz da Olívia para o mundo ouvir, gente. Quais são os benefícios aí do trabalho dela, né? O que tem a nos oferecer. Então, Olívia, conta pra gente um pouco, né? O que seria a Radigen? Porque é um dos principais serviços que você tem hoje, né? Sim, e hoje o nosso podcast é sobre Radigen. Então, vamos lá. A Radigen é uma técnica vibracional que segue os princípios da radiestesia. Então, somos radiestesistas. A Radigen chama-se radiestesia genética, uma técnica específica criada por Patrícia Bortoni a partir das suas pesquisas, que segue um conjunto de ferramentas específico, uma forma de tratar específico da Radigen. Legal. E me diz uma coisa, né? Quais são os benefícios da Radigen e como que ela funciona? Bom, a Radigen ela começa a tratar a partir do momento que o paciente, o cliente, a pessoa está conosco, né? Ou à distância. A Radigen trabalha muito à distância, né? Então, ela trabalha com gráficos de onda de forma específica da Radigen, né? Diferente da radiestesia tradicional, que tem outros tipos de gráfico. Ela segue um protocolo específico de atendimento, em que desde o primeiro momento começamos a tratar e no final é que ela dá um feedback, ela dá um retorno para a pessoa, né? Então, ela já vai tratando e não trata uma questão específica, ela trata a pessoa, trata as vibrações ou o desequilíbrio de vibrações que a pessoa está no momento. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu tô com um problema em específico, quero tratar isso. Não, na radiestesia que você vai ver pelo gráfico. Na radiestesia genética, a gente vai tratar a pessoa como um todo, naquilo que ela está em desequilíbrio. O gráfico, na hora de fazer com o gráfico ali que vai ver onde está a área que está precisando. Isso, nós trabalhamos, o nosso instrumento principal é o pêndulo e tem um protocolo de pesquisa que a gente vai pesquisando com o pêndulo o que a pessoa necessita no momento. E daí, assim, a diferença, você falou da Radigen com a radiestesia tradicional, seriam os gráficos, né? A forma de tratar e os gráficos utilizados. Tá. E quais são os benefícios? O que traz para a vida da pessoa, né? Pode até já falar uns cases aí pra gente. Bom, a radiestesia genética, ela procura o equilíbrio, né? Precisamos estar em equilíbrio na vida. E a gente sabe que não é bem assim, que a gente vai se desequilibrando no dia a dia, com a vida, com as nossas vivências, né? Ela trata primeiro o todo. O que a pessoa está precisando, se é físico, mental, emocional, né? E daí vai procurando trazer, equalizando as questões que a pessoa está necessitando. E aplica só em pessoas ou tem como aplicar em outras situações? Não. A Radigen, ela trabalha as pessoas, trabalha animais também, faz harmonização em ambientes,
trata empresas, né? Tudo com uma técnica específica da Radigen. Legal. E você já tratou animal? Eu não me especializei em tratar animais. Tem pessoas que tratam todas as questões. Eu não tratei animais ainda. Por uma questão de opção, assim. Prefiro... Você já tratou ambientes, né? Ambientes é um desafio sempre, né? Porque nós temos que levar harmonia, né? E saúde, prosperidade para as pessoas, né? É uma das ferramentas mais poderosas que a Radigen nos traz, né? E que traz muito, muito resultado. Por exemplo, pessoas que já têm o costume, o hábito, gostam de dar Radigen, não vivo mais sem fazer Radigen para minha casa. Então, é um trabalho feito anualmente, que de 3 em 3 meses a gente faz uma revisão, e as pessoas traz tantos resultados que as pessoas retornam. Dá um exemplo aí dos resultados. O que acontece? O principal da Radigen, ela faz a vida fluir. É isso, tá? Então, ela traz um equilíbrio para as pessoas se tornarem mais saudáveis, conquistarem seus objetivos, traz prosperidade para casa, traz harmonia. Tá? Harmonia é fundamental para o viver, né? Então, uma casa harmonizada, uma empresa harmonizada, ela produz mais e traz mais resultados para a empresa. Então, de empresa eu já ouvi falar assim, depois que fizeram a Radigen, aquele funcionário que está dando muito problema, saiu, ou então melhorou, já aconteceu isso? Há uma mexida, assim, é uma dança de cadeiras depois que a gente faz a Radigen, né? Tem um caso muito específico de uma colega, e ela conta sempre isso, que ela fez para a empresa do marido e ela trabalhava na empresa. Ela foi a primeira a sair da empresa. Porque ela disse que não cabia mais dentro da empresa depois que ela fez a Radigen. Foi natural. Então, acontece realmente isso. Acontece. De fazer com pessoas, acontece do vampiro energético que vocês falam. Isso é muito interessante. Uma das categorias de tratamento, de origem de desequilíbrio, é o Energivamp. Então, essa categoria que não é um ser do mal, não é isso. Há uma troca energética sempre entre as pessoas. Só que às vezes a gente está debilitado e essa troca nos faz mal. Então a gente trata o Energivamp. E não é que a pessoa nos queira mal. Às vezes uma mãe, por gostar muito de um filho, uma irmã, um marido, a esposa. Uma tia, exatamente, né? Por gostar ou por admirar, não é por mal. E daí nos rouba energia. Então, a gente trata... É comum, né, a gente ficar perto de alguém e falar assim, nossa, fiquei tão cansada. Ai, que a pessoa tem uma energia. Ainda mais quem reclama muito. Isso também está relacionado ou não? É outra história? Baixa vibração. Baixa vibração. Se tu chegar num ambiente de baixa vibração, vai bocejar. Isso é natural, né? Se tu estiver perto de alguém que está te roubando energia... também vai te fazer mal, mas não precisa estar perto, essa é a questão. Pensamento ali, às vezes rouba energia. Tudo é energia, tudo. Pensamento é energia, tudo é vibração. Vivemos num mundo vibracional, onde o pensamento, o sentimento, tudo é vibração. Então, não precisamos estar perto para que isso aconteça. Até exemplifica aí pra gente sobre embasamento científico da radiestesia. Bom, a radiestesia... vimos, como eu tinha falado, o mundo vibracional. Tudo vibra. A radiestesia, o radiestesista é uma antena que capta essa vibração e pode medir através do pêndulo, que é o instrumento básico da radiestesia, ou de outros instrumentos, né? Que se convencionou, a partir de uma convenção, se fez umas réguas, se fez leques de medição para medir as vibrações. Então, a radiestesia é essa interação entre o radiestesista e a vibração de um objeto, de uma pessoa, de um ambiente, daquilo que ele estiver medindo. Eu teve um tempo atrás, estava conversando com uma amiga que é também radiestesista, eu falei, mas
Como você vai comprovar isso pra mim? Daí ela falou, quando os antigos iam procurar água, como que eles faziam? Com a varetinha, né? Isso, a radiestesia um conhecimento, uma arte milenar. Se tem registro de radiestesia no tempo dos faraós, né? Então, a procura de água é um conhecimento que os nossos antepassados utilizavam muito, que usa os princípios da radiestesia. Porque a radiestesia nada mais é que a aplicação das leis físicas, o conhecimento das leis físicas. Né? Então, tu entrar numa frequência, numa vibração, tu ter ressonância com alguma coisa. São princípios físicos. Então, relacionada à física. Está relacionada à física. Então, isto é a radiestesia. Tu entrar na vibração de alguma coisa para medir, por exemplo, nos seres humanos, para trazer o equilíbrio, trazer a cura emocional, trazer a cura física, a cura mental, o equilíbrio mental. E explica pra gente, você tinha comentado aqui no nosso bate-papo, sobre a diferença da radiestesia tradicional com a Radigen, falando sobre as gerações. A radiestesia genética, esse é o nome, né? A gente entende na radiestesia genética que há 12 gerações que vibram em nós. Vibram como? De forma do nosso DNA energético, né? Não é o DNA físico, é o DNA energético. E às vezes pode acontecer de essa ressonância dos nossos ancestrais nos trazerem algum desequilíbrio. Então, a gente trata isso na mesa. É um dos protocolos a serem tratados, entre tantos outros, né? Por exemplo, autogeração é um dos protocolos de origem de desequilíbrio. O que é autogeração? É a gente se sabotando, coisa que a gente faz o tempo inteiro, né? Sim. Então, isso também é tratado na radiestesia. A questão de, por exemplo, tem pessoas que costumam usar uma cor de roupa. E, de repente, isso pode nos trazer um desequilíbrio. Ou uma cor, um tipo de som, ou um tipo de oração. Isso também pode trazer desequilíbrio. Tem que ter variedade. Não tem que ter nada. Depende de cada um. Usa um tom de roupa. Eu falei, então a pessoa não pode usar só preto, tem que usar colorido. Só se isso estiver se isso for constatado como uma origem de desequilíbrio. Não quer dizer que para uma pessoa que nunca usa preto, de repente começa a usar, pode trazer desequilíbrio. Para outra que usa sempre, não tem desequilíbrio nenhum. Por isso que é individual. Entendi. Hoje eu resolvi usar preto. Ultimamente eu ando colorida. Já pensou se fizesse mal usar roxo? Então, né? Você só usa roxo. Só os roxos me faz bem. Só com vermelhinho. Tô com aí, vermelhinho né? hoje, mas o roxo O roxo é a cor registrada do branding da Olivia. Então é isso. Tem outras origens de desequilíbrio que a gente pode falar. Por exemplo, pós-cirúrgico. Imagina, há um rompimento de pele, há um rompimento de artérias, órgãos, né? Isso pode trazer não quer dizer que vá trazer, um desequilíbrio energético. Tá? E às vezes também um tipo de medicação que a pessoa está usando. Não que a pessoa vá deixar de usar a medicação. Isso é uma outra área. A nossa área é vibracional. Mas, de repente, aquele medicamento ele tem que ser tratado vibracionalmente para fazer um efeito melhor. Às vezes é só uma questão emocional. Né? Imagina, somos muito emocionais, não? Então, tratamos o emocional da pessoa. Tem outras origens. Pode ser uma cicatriz física. Pode nos trazer um desequilíbrio. Tratamos a cicatriz. Pode ser uma cicatriz energética. O que é uma cicatriz energética? É uma situação que a gente viveu e que ficou ressoando no nosso inconsciente e que também se manifesta no físico em formas geométricas, vibracionais no nosso físico e tem que ser tratado. É muito interessante e traz muito resultado isso. Então, é um protocolo bem extenso de origens de desequilíbrio e tratamentos dessas origens. Não é que porque eu tenho essa origem e a outra pessoa também tem, que vai ser tratado da mesma forma. Não é isto.
Tá? Cada um é cada um. Cada um é cada um, e essa é a grande amplitude da Radigen, a forma de tratamento dentro desse leque de protocolo de pesquisa. Legal. Você está falando das cores. As cores também é vibração? Tudo é vibração. Né? Eu lembro da Luz, física, o espectro eletromagnético. luz, cor, som, tudo é vibração. Vivemos num mundo vibracional. Daí, quando a pessoa, assim, gosta muito de usar o verde, como que é? Eu tô perguntando, gente, que ela falou esses dias, achei muito legal. Então, eu tô gerando conteúdo aqui pra vocês, tá? Entendam aí. O verde é nessa parte do nosso corpo que vibra o verde, né? É o coração, são os sentimentos. Tá? Então, tem momentos que a gente precisa de uma determinada cor. É porque a gente está precisando daquela vibração. Hoje eu estava precisando de vermelho. Por isso que eu coloquei vermelho, coisa que tu nunca me viu de vermelho, né? É difícil mesmo. Vermelho pra quê? Vermelho é a energia do chakra básico. Tá? Então, aqui é o chakra cardíaco, é o verde e rosa. O vermelho é o do chakra básico, é força, firmeza, raiz. Legal. E o lilás? Você usa bastante, né? Lilás, roxo? O lilás é o do 7º chakra. Tá? É o chakra da espiritualidade e da transmutação. Legal. Então, a procura da espiritualidade é muito grande, apesar de a gente ter falado que radiestesia a gente trabalha com leis físicas, né? Mas a espiritualidade também é uma manifestação, né? Que nós procuramos. Legal. E a cor amarela? Amarelo, laranja? O laranja é o chakra básico. Não, a laranja é o 2º chakra básico, é o vermelho. Né? Trabalha a criatividade e a sexualidade. O 3º chakra, que é o chakra do coração, é o nosso caldeirão de emoções. Fica no estômago. Entendeu? Por que dói aqui? Quando a gente está com alguma coisa, é o chakra amarelo. O 5º chakra é o chakra da comunicação, o azul clarinho. Olha só, gente, tô até quietinha. E o 6º chakra, que é o índigo, tá? É o nosso 3º olho da visão, né? De ver mais além das coisas físicas. Interessante. Então, vibramos as cores em nós. Né? Então, isso é uma das coisas que são tratadas na radiestesia, através de pedras, de cristais, são os chakras. Porque quando a gente não está com a vibração adequada do chakra, a gente não está recebendo energia nesse vórtice, que o chakra é um vórtice de energia, né? Que fica alguns milímetros do nosso corpo físico, ele fica no corpo etérico. Então, a gente precisa também estar em harmonia com os chakras, para que isso tudo ressoe com harmonia para nós. Legal. Olívia, aqui a gente colocou, né, para falar um pouco das experiências dos seus clientes. A gente já falou bastante experiência. Você quer contar de algum outro caso? Algo que aconteceu com alguma cliente ou algum cliente? Esta é a parte mais apaixonante, É. Quando tu recebe o retorno das pessoas, dessa ajuda que a Radigen proporciona, essa transformação que acontece na vida das pessoas. Então, dia 1º de maio, eu abro meu celular de manhã, um pouquinho mais tarde do que normal, feriado, né? Dia do trabalho. Né? Tava todo mundo descansando. E tem lá uma mensagem para mim, que no dia do trabalho, essa minha cliente queria me parabenizar pelo meu trabalho. Que legal. Pela grande diferença que fez na vida dela. Então, foi sempre uma coisa que me tocou bastante, né? Porque eu não esperava. Também tem um atendimento muito específico que eu fiz, que foi solicitado por uma amiga comum, de uma outra pessoa. Né? Eu faço trocas com essa amiga, ela pediu para tratar essa pessoa. Deu um resultado fantástico. Ela estava realmente precisando dessa harmonização que traz a Radigen. E eu digo, bom, mas radiestesia não resolve tudo num tratamento.
Radiestesia é uma terapia e ela precisa ter sequência. Então, às vezes a pessoa solicita, às vezes eu indico, olha, precisamos de mais atendimentos. Nesse caso, temos que tratar mais, porque tem algumas coisas que a gente não conseguiu tratar numa terapia só. E ela disse, mas eu não tenho condições, eu tô com a minha vida está bem complicada e eu não tenho condições. Ela era uma amiga de uma amiga. E eu digo, então vamos fazer um contrato de risco. Eu vou continuar te tratando, já que a gente conseguiu uma sintonia, uma frequência tão boa entre a gente, que tu vai me pagando quando as coisas se resolverem. E um mês depois, ela já começou a honrar seus compromissos comigo, né? Porque a vida dela realmente fluiu. Ela tomou consciência de algumas coisas. Sempre que havia, no final do atendimento em que eu envio o relatório, ela ficava muito encantada de eu ter conseguido interpretá-la e ela enxergar as questões que ela precisava ela mesma resolver. Então, a vida dela fluiu, ela deu o andamento que ela precisava para a vida dela, me indicou para uma amiga, esta amiga me indicou para a filha, me indicou para uma outra amiga. Então, foi um atendimento que gerou muito movimento. Né? Então, foi muito marcante. Né? Excelente. E eu também me surpreendo muito quando eu faço para mim. Ainda hoje. A semana passada eu fiz, dia 12, dia dos namorados. Cheguei em casa, assim, uma energia, feliz da vida. Digo, acho que é o dia dos namorados, né? Vamos lá. Estou feliz da vida. Fui sair com meu namoradinho, casado há 45 anos. Olha, falta 5 anos para bodas de ouro. E daí, digo, mas tanta energia que eu tô hoje. Tipo, mas eu fiz Radigen, estava ligada no 220. Então, é isso que a Radigen faz. Ela nos traz esse equilíbrio, essa vitalidade, esse ânimo para viver. Para algumas pessoas, dá sono. Por que dá sono? Porque é isso que a pessoa está precisando, descansar, relaxar. Então, é o que para cada um, o que cada um necessita. É isso que a Radigen traz. Legal. Às vezes traz sintoma físico, então. Sim, se a pessoa está precisando de relaxamento, cuidado, desestressar, né? Desligar um pouquinho. Daí traz. Legal. Eu experimentei já, né? Até comentei, já aconteceu. Sei lá, tinha um pagamento que a gente ia receber, estava empacado. Fez a Radigen no dia seguinte, sabe? Tava umas 2 semanas sem fechar cliente. Fez a Radigen, já fecha, sabe? Ajuda a vida fluir. O que está empacado, começa a andar o negócio. O negócio vai fluindo, né? Muito legal. Olívia, recentemente você inaugurou, né, o seu novo espaço ali, sua nova sala. Poderia nos contar um pouquinho mais sobre ele? Eu já fui conhecer, gente. Vocês estão convidados. Vai convidar vocês. Eu convidando por ela, né? Não, pode convidar. Eu estou muito animada com esse novo espaço. É um espaço lilás. Está mais lilás a cada dia que passa. Ainda está sendo construído, né? Para que que seja um lugar de aconchego, tranquilidade, para receber as pessoas. Apesar da Radigen ser quase 95% à distância, mas é sempre bom passar por lá, sentar na pirâmide. Uhum. Eu já sentei. Né? Sentar na pirâmide, conversar um pouco, tomar um café. Né? Fica na Rua Doutor Virgílio de Melo Franco, 612, Vila Trujillo. Não estão todos convidados, os que eu convidei e os que a Karine convidou também. Isso. Aí chama ela lá no Instagram para marcar um horário. Você atende com horário agendado, né? Tem que marcar o horário, tá? É só com horário agendado, né? Porque duram no mínimo 1h30 cada atendimento. Então precisa ser agendado. Tá. E Olívia, além de você ser uma terapeuta e habilidosa, né? Você também tem uma trajetória interessante aí nesse campo, né? Conta pra gente aí, compartilhar com a gente como que a Radigen transformou sua própria vida.
Eu cheguei na radiestesia, foi meu primeiro passo, por uma necessidade muito específica. Eu morava numa casa onde a gente foi perdendo a prosperidade. E daí uma pessoa conhecida disse, vou te apresentar alguém que trabalha com radiestesia. Né? E a gente fez várias alterações na casa. Eu me encantei com isso. Eu fui fazer o curso a partir disso. Né? Fiquei alguns anos mais na casa e quando a gente resolveu vender... uma questão interessante. A casa tinha 3 entradas laterais. Né? Isso é o conhecimento da radiestesia tradicional, diferente da radiestesia genética, que trabalha com uma outra técnica. Né? Mas a radiestesia tradicional, nós tínhamos 3 portas numa casa e a gente chegou à conclusão que deveria fechar uma das portas, porque eram muitas entradas e muitas saídas de energia. Então, nós fechamos uma das portas. Imagine a minha. Tem umas portas, aquelas blindex, as folhas, cheio de porta a casa. Então, nós fechamos uma das portas. Quando a gente resolveu vender a casa estava toda harmonizada através da geobiologia e radiestesia. Nós vendemos a casa em 2 semanas à vista. Uau. Então, foi uma das maiores exemplos de quanto que a radiestesia pode interferir positivamente e equilibrar a nossa vida. E nos dá o que a gente procura, saúde, prosperidade. A gente não vai ter mais problemas? Não, não é bem isso. Né? Mas vamos ter os caminhos e as soluções para resolvê-los. Legal. E, Olívia, vamos indo para o final do nosso podcast. O que você tem aí para falar para o pessoal, né? As palavras finais. Bom, a radiestesia genética é uma terapia que funciona. Independente, como uma questão física, ela independe das pessoas acreditarem ou não. Mas também é autoconhecimento. E a cura, ela se dá através do nosso autoconhecimento. Se eu for fazer radiestesia genética ou radiestesia tradicional, que seja, para alguém que não acredita, vai funcionar. Mas se a pessoa está procurando o seu equilíbrio, está procurando a sua cura, procurando resolver as suas questões, a radiestesia ela tem uma outra amplitude. Né? Então, quando a gente procura o autoconhecimento, procura nos resolvermos, tudo funciona muito mais. Então, a radiestesia ela nos traz isso, esse autoconhecimento. Quais são as questões que estão me dificultando? O que eu tenho que trabalhar? E se eu colocar isso como uma forma de eu procurar me resolver, isso vai ter uma maior repercussão na vida de qualquer pessoa. Muito bem. Gratidão por ter aceitado o nosso convite, de vir até aqui gravar conosco. Gente, se gostaram, curte aí o nosso vídeo, compartilha, comenta. Não esqueçam de seguir a Olívia. Se tiver alguma dúvida, perguntem para ela, tá? A Olívia é essa mulher aqui, tranquila, super gostoso conversar com ela. Às vezes eu vou lá no espaço de ficar batendo um papo, né? E o tempo vai passando. E passa, quando a gente vê já tá noite, os maridos já estão procurando a gente. Então, olha, marquem um horário com ela para conhecer o trabalho dela incrível, tá? Olívia, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Só vamos dizer que o trabalho pode ser feito à distância. Isso, à distância. À distância, não precisa ser presencial, que o resultado é o mesmo. Muito bem, gente. Então, se você não mora em Sorocaba, você pode fazer. Nem que você Exatamente. more lá no Japão, na China. Sim, tenho clientes no México. Acabei de atender uma pessoa no México, né? Então, a distância não é problema para radiestesia. Muito bem, legal. Então é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.